Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar? Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre direito de família, mais especificamente sobre revisão de alimentos. Sabe quando as partes decidem combinar uma pensão alimentícia destinada aos filhos? Normalmente o homem ele combina um valor, né, ou em sentença é determinado um certo valor para que ele possa ajudar, né, contribuir com a criação do filho, né, e esse valor, via de regra, né, na grande maioria, é estabelecido uma porcentagem em cima da remuneração, ou ele é colocado em cima do salário mínimo, né? Quando a pessoa tem baixa renda ou é autônomo, a gente vê ali sempre, em média, 30% do salário mínimo, 40%, 50%, né? Não existe um valor específico pré-determinado. Às vezes tem a questão da remuneração, varia muito, no caso concreto, sobre a quantidade de filhos, sobre a quantidade de filhos do mesmo casamento, né? Sobre também a remuneração da mãe, remuneração do pai, e não necessariamente é apenas o pai que tem que pagar a pensão alimentícia. Às vezes, se a criança está morando com o pai, consequentemente, é a mãe que tem que pagar a pensão alimentícia. No direito de família, o valor da pensão alimentícia é determinado pelo binômio possibilidade/necessidade, ou seja, é preciso equalizar a possibilidade de quem paga com a necessidade de quem recebe. Pois bem, isso não é o tema central. Depois que foi determinado o valor da pensão, de acordo com todos esses parâmetros que eu citei e muitos outros, né, porque é uma situação complexa, tem que ser analisado caso a caso, fixa-se um valor. E a parte que foi condenada, né, ou quando se tem um acordo, né, a parte que ficou responsável por custear uma parte da criação do filho através do pagamento de uma pensão alimentícia, essa parte, via de regra, começa a pagar os valores determinados, né, os valores combinados, né, seja em sentença, seja em acordo. Ocorre que muitas vezes essa parte ela tem uma melhora de vida, né, ou até uma piora de vida, e a partir daí nasce a possibilidade de se fazer uma revisão, sempre nesse parâmetro entre possibilidade e necessidade. Exemplo, vamos supor que o pai ou a mãe, né, que seja, combinou de pagar ou ficou acordado de pagar lá 30% da sua remuneração, e aconteceu um momento de desemprego, a pessoa ficou desempregada. Qual que é o parâmetro? Como que ela vai pagar 30% sobre zero? Né, porque ela não tem renda. E aí, por isso, a gente faz uma revisão de alimentos e passa-se a determinar uma porcentagem fixa sobre o salário mínimo, ou, por exemplo, se a pessoa está desempregada e ela foi apertada que deveria se pagar sobre o 13º, ela não tem 13º. Vai chegar no final do ano, ela não vai ter aquela renda a mais para poder contribuir. Então, precisa se fazer uma revisão. O contrário também acontece. A pessoa, às vezes, começa a ter um acordo ali no momento de separação, está num momento difícil, os dois desempregados, às vezes a separação até por questões financeiras, né? E aí, como tem essa dificuldade financeira, se combina um valor mínimo ali, de 40% do salário mínimo, né? 50% do salário mínimo, porque a pessoa está numa condição de desemprego. De repente, a pessoa, ela consegue um emprego melhor, consegue se qualificar e ingressar no mercado de trabalho numa condição melhor, ou mesmo abre um negócio e começa a ter lucro sobre esse negócio, e a condição dela melhora de forma assim, volumosa, né? E aí a criança, que não tem nada a ver com os problemas do pai, ela continua recebendo aquele valorzinho. Também existe aí uma possibilidade de revisão de alimentos, né? E assim, pessoal, o que vocês precisam tomar cuidado, né, aqueles que têm interesse em fazer uma revisão do alimento, é o seguinte: às vezes, a parte ela quer entrar com uma revisão de alimentos para melhorar o valor da pensão, só que no final o juiz ele percebe que aquela pessoa que está pagando, ela teve uma piora na condição financeira dela. Mesmo que a parte ela tenha pedido para aumentar o valor da pensão, se o juiz verificar que a outra parte não tem condições de custear esse aumento, e mais ainda, a situação dela piorou ao ponto que deveria ser diminuído a pensão, o juiz ele pode determinar uma correção para menos. Então a gente precisa ficar muito atento com os pedidos revisionais. É preciso tomar com seriedade, é preciso analisar bem o caso concreto, para que a pessoa que está pedindo uma revisão de alimento não tenha situação piorada. Ok? E se você tiver dúvida, vocês sabem, procure um advogado. Pessoal, gostaram do vídeo? Curte aí, comenta se tiver dúvidas, né? E sempre se pautem em pedir uma orientação jurídica no caso concreto. Tchau, pessoal. Até mais.